um dos técnicos de futebol mais renomados do Brasil, com passagens vitoriosas por Santos, Internacional, Vasco, Coritiba, Atlético Paranaense, entre tantos outros trabalhos de qualidade por clubes do Brasil. Professor que comandou entre tantos jogadores uma das duplas mais famosas dos últimos tempos, Neymar e Ganso. Estamos falando de Dorival Silvestre Júnior, ou como é mais conhecido ao lado do gramado, Dorival Júnior. Porém, antes de ser treinador de sucesso, Júnior, como era chamado, também foi jogador de futebol, passando por várias equipes do Brasil. Nascido e criado em Araraquara, foi no interior do estado de São Paulo que ele começou a dar seus primeiros chutes na bola. Meu pai era diretor de futebol da Ferroviária. Isso por volta de 67, 8, 9. Eu tinha até então 7 anos e eu já frequentava todos os dias o estádio da Fonte Luminosa, né? O estádio da Ferroviária, vendo treinamentos, acompanhando a delegação, às vezes viajando no ônibus da delegação. Aquilo para mim era mais do que um prazer. Nos dias de jogos eu entrava como mascote da equipe e ficava atrás dos gols ali, pegando bolas, né? E eu fui tomando gosto por tudo isso. Em determinado momento, com 14 anos, meu pai se muda para Marília, e lá eu inicio nos juvenis do Maquinho, né, do MAC. No ano seguinte, meu pai retorna para Araraquara. Eu peguei a minha liberação do Marília, voltei a Araraquara, eu ainda era muito jovem, queria continuar os meus estudos e fui fazer um teste na Ferroviária em 1978, aí então com 16 anos. Eu passei nesse teste e iniciei, né, nas categorias de base da Ferroviária e subi, né, do juniores para o profissional em 82, logo depois da Copa do Mundo. Ainda como o volante júnior, ele passou por várias equipes do Brasil, como Ferroviária, Marília, Guarani, Avaí, Coritiba, Palmeiras, Grêmio e alguns outros times. Dentre eles, um que chama bastante a atenção. No ano de 1988, Dorival Júnior se torna atleta do São José Esporte Clube para disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista. São José era uma cidade que eu já conhecia, porque nós tínhamos jogado várias vezes, quando estava na Ferroviária, quando estava no Guarani, contra as equipes do São José, que sempre foram equipes muito fortes. Aquela equipe de 87, 88, foi terceira colocada do Campeonato Paulista e, em 89, foi vice-campeão paulista, perdendo a decisão para o São Paulo. Uma equipe que foi montada, né, pelo seu Vail Mota, foi desenvolvida pelo Leão. Nós ficamos quase que uma competição sem derrotas, perdemos acho que um jogo no final para o Juventus e para o Corinthians, 2 jogos ao longo de toda a fase classificatória do campeonato. Era uma equipe que dava uma resposta muito positiva ao torcedor, uma equipe que dava prazer em ver atuar, era muito competitiva, treinávamos à exaustão. Neste período no Vale do Paraíba, Dorival Júnior acabou trabalhando com Emerson Leão, que era o técnico da Águia. Uma relação de companheirismo que o acompanhou por vários anos ao longo de sua carreira. Ele viu que nós tínhamos uma entrega muito grande e uma dedicação tão quanto talvez isso tenha lhe chamado a atenção. O futebol que nós jogamos esse ano aí, eu acho que chamou a atenção de muitos clubes, né, com relação a vários dos nossos jogadores. Nós fomos em 4 jogadores melhor para o Coritiba, né? Foram Rafael, goleiro, Ditinho, lateral direito, Henrique, que era um volante, e eu na função de um segundo volante. Só do São José foram 4 atletas, mas o Cruzeiro queria os jogadores do São José, o Flamengo queria os jogadores do São José, os times da capital estavam atrás de alguns jogadores do São José. Eu acho que foi uma campanha fantástica que nós fizemos. Então, um treinador a quem eu devo muito por tudo aquilo que me ensinou, por tudo aquilo que me orientou. É uma pessoa que foi mais do que vencedor na carreira, tanto como atleta quanto como treinador, e é natural que muito nos passou em razão
da vivência e da experiência que sempre teve. Como jogador, Júnior se aposentou em 1998, atuando pelo Botafogo de Ribeirão Preto. E pouco tempo depois, já formado em Educação Física, começa como então Dorival Júnior a trabalhar do lado de fora das 4 linhas. Primeiro como auxiliar técnico e depois assumindo o posto de treinador. E muitos anos se passaram até chegar aquele mítico time do Santos de 2010, uma equipe histórica, incrível, onde ele comandou, até então na época, os jogadores que eram a sensação do momento, Ganso e Neymar. Eles alcançaram o que alcançaram, não foi por um acaso, foi pela entrega em treinamentos, pela dedicação, pelo comprometimento. Eu acho que isso daí foi um ponto muito positivo daquela equipe, que era uma equipe muito coletiva. Tinham as suas individualidades que eram diferenciadas, mas era uma equipe coletiva. E, queira ou não, aquilo que levou o Santos a grandes conquistas naqueles anos sequentes. Eu acho que muito em razão daquela formação inicial, que foi muito importante. Agora, em 2021, Dorival ainda não assumiu uma equipe para comandar, aguarda uma proposta com um projeto que o agrade. Seu último trabalho foi no ano passado, no comando do Atlético Paranaense. Com 58 anos de idade, Dorival acumula títulos, histórias e marcas no futebol, que o fazem ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Grandes histórias e falta tempo para falar de Dorival Júnior, né, Carlos? Culpa sua. Andressa, o Dorival Júnior é sobrinho de um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, Dudu, Olegário Tolói de Oliveira, tio do Júnior. Dudu foi camisa 5 do Palmeiras na primeira academia, segunda, e o Júnior jogou lá. Teve uma segunda passagem pelo São Zé em 97, jogou o Campeonato Brasileiro da Série C pelo São Zé naquela competição e realmente fez coisas maravilhosas, como jogador, como técnico. E outra coisa, Andressa, é um cara do bem, sensacional, tive o prazer de conversar com ele algumas vezes, é um técnico, um cidadão sensacional, muito bacana e outra coisa, competente. Eu vi aí ele com o Paulo Nobre, quando ele foi contratado pelo Palmeiras em 2014, foi a maior injustiça do Paulo Nobre nos últimos tempos, quando tirou o Júnior, não deixou ele comandar o Palmeiras em 2015 e trouxe um ultrapassado Oswaldo Oliveira na ocasião. E esse time do Santos com Neymar e Paulo Henrique Ganso, esse é pouco valorizado. Esse foi um dos maiores times que a gente viu neste século no Brasil, comandado pelo Dorival Júnior. Cada jogo era 8, 9, 7, era um negócio espetacular, como que fazia gosto. Muito bom, mas as histórias do Dorival Júnior são sensacionais. Teve peito, o Júnior que teve peito para peitar Neymar Júnior. Naquele jogo contra o Atlético Paranaense, ele ia tirar, daí o Neymar foi lá, discutiu com ele. Teve aquele lance da final contra o Santo André, que o Paulo Henrique Ganso falou para ele, não vou sair não. E na substituição dele falou, então fica, vai, vamos, se você garantir o título, deixa comigo. São histórias que ilustram a carreira de um treinador. Muito bacana. Dorival Júnior é um cidadão do bem e é um profissional extremamente competente. Foi ótimo jogador e é excelente treinador.